dia. Esse é um teste e um estudo para a apresentação da defesa do mestrado profissional em Educação Física, PROEF. Eu sou o professor Tiago, sou aluno desse programa de mestrado. Aqui eu vou apresentar esse trabalho que se chama Indisciplina nas aulas de Educação Física de Ensino Fundamental, Propostas e Ações. O polo que eu pertenço é a Unesp, a instituição financiadora da Bolsa é a CAPES e o grupo de estudo IPTEC. O desenvolvimento do trabalho, ele projetou em um resultado com o POC da indisciplina, que é um material didático com estratégias de intervenção para a indisciplina. Meu nome é Thiago Henrique Mazetti Machado, me formei em 2009 em licenciatura plena em Educação Física, fiz 4 especializações, uma em Fisiologia do Exercício, Educação Infantil, Metodologia da Educação Física e Psicomotricidade. Atualmente estudando no mestrado profissional em Rede de Educação Física. Trabalho com educação desde 2009, quando fui agente de organização escolar por 4, quase 5 anos. Em 2014, passei no concurso e fui chamado na prefeitura da Estância Turística de Tupã, onde estou até hoje. A organização do trabalho está disposta aqui dessa forma gráfica, né? A dissertação tem a sua introdução, com justificativas, questão norteadora e os seus objetivos. Depois o plano e procedimento metodológicos, os detalhes dos participantes, né, dessa pesquisa, os procedimentos para a coleta de dados, a questão ética, os riscos e benefícios. E entrando na parte teórica, né, o capítulo 1, tem os referenciais teóricos, a qual destaco Lateile e Aquino, e especificamente a indisciplina na educação física escolar, né, que é essa parte mais específica do trabalho. Darido, podendo se encaixar aqui, né, uma das principais autores da educação física. No capítulo 2, análise dos dados, né, são 4 questões, que será tratada essa questão de análise de dados da pesquisa. Capítulo 3 traz o planejamento e organização dos conteúdos, né, a criação, né, da identidade virtual e os recursos que foram utilizados para essa criação, né, de identidade visual e os produtos, né, essa logomarca do pouco da disciplina, o law de quadra, como foi criado, e o jogo de cartas também, que é para professores, né, o law para os alunos, também uma formação. E no capítulo 4, ele é esse POC, né, o produto obtido com esse estudo. O law de quadra foi adaptado para entendimento de regras e o seu desenvolvimento, né, como foi feito. As regras como enfrentamento da disciplina, né, como que pode ser utilizado através de um jogo para a fixação das regras. E em relação ao jogo de cartas para professores, que é uma estratégia lúdica para fixar as formas de enfrentamento à disciplina para os professores. E através disso, esse trabalho gerou uma formação aqui na minha cidade,
E a apresentação do POC, né, com esses como recurso de enfrentamento à indisciplina, e também as definições, literatura, prática e troca de experiências entre professores. As considerações finais e as referências. Essa é a organização do trabalho. A indisciplina é um fenômeno crescente. Infelizmente, ele reflete o que essas mudanças sociais, a sociedade está, no modo geral, mais violenta, e isso se reflete dentro dos muros da escola. É uma questão de difícil solução, não, não é tão fácil, então por isso que estou desenvolvendo esse trabalho e na busca talvez não das soluções, mas sim caminhos, né? Possa pelo menos ter alguns caminhos a seguir, mesmo que não seja a solução definitiva, mas que possa ter enfrentamentos consideráveis para a indisciplina. A literatura e mesmo a pesquisa feita aponta que são poucos os caminhos para soluções, né? Você em pesquisa encontra muito as causas. E aqui tento montar alguns caminhos, estratégias de intervenção para que possa o professor não ficar sem nada diante da indisciplina. Justificativa. Os agravos à saúde, né, os sujeitos educacionais, que são os professores, diretores, até mesmo os pais, agentes que trabalham diretamente com o aluno, disponibilizar ações de professores, né, através da pesquisa, buscar essas ações que tenham, para que possa compartilhar com mais professores e agentes educacionais. A dificuldade em lidar não é só do professor, também dos pais, a gestão escolar e comunidade escolar em geral. E as poucas obras a respeito do tratamento da disciplina, né, do enfrentamento. Inclusive, aqui em 2016 fez um levantamento e não encontrou muitos artigos, principalmente artigos da educação. Encontrou em outras áreas de conhecimento e, se não me engano, foram 35 obras, mas poucas da educação. E aqui pretende-se focar principalmente na educação. Documentos oficiais como TCM e BNCC não traz especificamente a questão de disciplina, apesar de ser muito recorrente em rodas de conversas entre professores e uma necessidade. A BNCC ainda traz, falando sobre a proatividade, a relação do desenvolvimento do sujeito completo, mas não especificamente a indisciplina. A pesquisa busca encontrar ações de professores e eles usam em seu dia a dia, né, para encontrar essas ações, o que eles fazem, e assim poder classificá-las e montar algumas estratégias. Foi esse objetivo, né, do trabalho. Encontrar estratégias que os professores usam e poder utilizar, disseminar de uma forma mais ampla. Bom, como objetivo geral, investigar as ações pedagógicas que os docentes de educação física fazem nesse enfrentamento, propor
a disseminação das estratégias através de um material didático que foi o POC para a disciplina. De forma específica, seria identificar essas estratégias, né, já existentes na literatura, que foram encontrados alguns caminhos na literatura, elencar e analisar as ações e enfrentamentos na disciplina que os professores têm em seu dia a dia, né, que eles usam em seu dia a dia, e através disso reunir e produzir um material didático, que é o POC para a disciplina. Plano e procedimento metodológico, vínculo e tipo da pesquisa. A pesquisa tem uma natureza qualitativa, as adversidades na prática docente, a indisciplina, a violência, que é um fator agravante, a formação continuada para professores, que aponta a literatura que é uma necessidade, investigar ações pedagógicas e propor material didático. Aqui, né, encontrar essas ações que os professores têm e formar um material didático com elas. Articular teoria com a realidade. Ter essa parte teórica, tem a parte que na realidade seriam os professores, né, o que eles fazem, e unir da melhor forma, né, nessa pesquisa. O público geral. São participantes, né, da pesquisa, são os professores da SEDUC, daqui da cidade de Tupã. São 20 professores que foram contactados pessoalmente e responderam um questionário através que foi enviado pelo WhatsApp no Google Forms. E os participantes virtuais, que seriam os participantes do PROEF, são os professores de educação física que estão cursando o mestrado, e foram escolhidos porque essa facilidade que eu tenho aqui na minha cidade, e esses professores do PROEF, pela facilidade que tivemos através de relações em redes sociais, com o WhatsApp, né? Até para a implantação do programa, ele demorou um pouco, então criou esse vínculo entre esses participantes. Nesse grupo são 2 de cada polo, e assim eu consegui reunir 20 desses professores que trabalharam especificamente no ensino fundamental anos iniciais. Bom, a pesquisa vem bibliográfica desde 1996 até os atual BNCC, que é desde a primeira edição do coletivo de autores de Aquino até a mais recente agora, a BNCC, que é o documento norteador para a educação. E por que a cidade de Tupã? Porque são pessoas que têm um contato mais próximo, e pela facilidade desse contato, foi feita essa pesquisa para que eu pudesse coletar essas respostas desses 20 professores. E os do PROEF, pela proximidade que tivemos durante o estudo e a facilidade pelo WhatsApp, que conseguimos contactar eles mais facilmente, mesmo estando em diversas localidades do país. A confecção da pesquisa foi através do Google Forms. Ele está disposto aqui nessas 2 imagens abaixo, com as questões
da pesquisa. São 4 questões totais, sendo 3 fechadas em múltipla escolha e uma questão aberta onde eles puderam discorrer as suas atitudes frente à disciplina. Também um questionário é a identificação do professor, ano de formação, a sua idade, o nome, e os nomes foram transformados em número de professor, P1, P2, P3, de acordo com quando foi respondido. Bom, são, como eu falei, 20 professores da SEDUC, daqui de Tupã, contactados em HTTC e enviado a pesquisa por WhatsApp. E os 20 professores do PROEP foram contactados e enviado a pesquisa pelo WhatsApp. E o termo livre e esclarecido dos presenciais aqui, né, do HTTC, eu consegui pegar pessoalmente, e os do PROEP foi enviado o termo, eles imprimiram, assinaram, tiraram foto e mandaram de volta pelo WhatsApp. As questões abertas foram em número absoluto, né, para a sua análise em número absoluto, transformada em um gráfico e analisada de acordo com a quantidade de respostas numéricas. A questão 4 foi analisada de acordo com o Bardan. Essa análise das respostas foram categorizadas. Primeiramente foi lida essas respostas, separados os assuntos, né, em categorias. Esses assuntos diversos reagrupados em categorias iniciais e para a formação final de uma categoria, fechando em 7 categorias. Essas categorias, né, estão dispostas dessa forma no trabalho, que são aqui as categorias iniciais, por exemplo, a conversa, o diálogo, são palavras e ideias que foram aparecendo nas respostas dos professores. Reflexão coletiva, roda de conversa, que aí desencadearam as categorias intermediárias, que é saber entender os motivos, com conversa, ações pedagógicas, e as categorias finais, que são as 7 categorias. Diálogo, que é a primeira diálogo, que foi a mais apontada. Algumas punições, como os professores apontar bronca, repreensão, intervenção, que se refletiram na categoria final de punições. A categoria 3, entender os motivos do aluno. Categoria 4, a necessidade de entendimento de regras, a busca de ajuda específica, estratégia em sala de aula, e a 7, que não apareceu aqui, mas eu vou tentar acertar, são questões negativas. Essas categorias finais foi de acordo com os referenciais teóricos, o que eles trazem, né? E tentando ligar essa fala dos professores com essa categoria final, que seriam trazidas pelos próprios autores, os referenciais teóricos. Procedimentos éticos. Bom, foi submetido ao Comitê de Ética do Presidente Prudente da Unesp, no dia 23/10, e essa pesquisa retornou com parecer favorável no dia 17 de dezembro. Foi quando eu corri para fazer essa pesquisa e fazer ela dar certo para o trabalho. Os riscos e benefícios, essa
essa pesquisa não apresenta riscos, por ser contactado em local seguro, o professor pode responder de casa, no WhatsApp, né, ou no Google Forms. Então, ele só precisa ter a internet. Isso foi tudo esclarecido no termo de consentimento livre e esclarecido. A limitação do estudo com a idade dos professores, por exemplo, que vai de 24 anos a 56 anos, tendo uma maior faixa etária ali entre 30 e 40 anos. Essa aqui é a disposição, né, gráfica da quantidade de professores em cada uma delas. E aqui em relação ao ano de formação, que influencia diretamente no seu trabalho, na sua forma de agir ou de pensar. Apesar que mesmo professores que têm uma formação anterior, eles também têm outras formações, né, como especializações depois dessa formação. Então, uma grande maioria está entre 2000 e 2018, nesse ano de formação. Até buscam essa especialização por questões de aumento de salário, que é gradativo, a cada local tem o seu, e a busca de conhecimento também, para poder trabalhar de acordo com o que se exige no período. O capítulo 1 traz aqui o fenômeno fenômeno indisciplina na escola e a perspectiva da literatura. Os dois principais autores aqui, Lattaille e Aquino, trazem a definição dessa indisciplina como ações contrárias às regras. Ou seja, você tem uma regra, o aluno que infringe essa regra, ele pode ser considerado indisciplinado. E ainda traz esse sentido de ser um sintoma de que há algo errado e também um reflexo da sociedade. Esse sintoma seria, por exemplo, uma aula desinteressante, que aí o professor tem que repensar essa aula para trazer o foco desse aluno na aula e não em outras coisas. Essa é uma definição da literatura de indisciplina. Bom, esses referenciais trazem algumas coisas também que são para o enfrentamento. Por exemplo, o Aquino ligar o conteúdo à vida do aluno, né, o conteúdo passado à vida do aluno, apontar se um problema além do muro da escola, ele aponta que é um problema além do muro da escola, não é só ali da escola, ele é algo que está acontecendo, uma sociedade mais violenta que está refletindo dentro da escola. Então é um trabalho mais abrangente. O entendimento das regras também, se o aluno não entende a regra, ele se torna indisciplinado por não entender essas regras. Então é interessante entendê-las para poder cumpri-las. Lattaille propõe ações de postura do professor durante a aula. Ele tem que ter uma postura firme e saber lidar com cada situação. Então a postura do professor é muito importante para que os alunos respeitem e mantenham uma certa ordem dentro de sala de aula. E ele defende também a busca ativa de soluções. Não deixar de
deixar acontecer, falar, deixa acontecer e vamos em frente, continua o conteúdo. Não. Apesar de a educação do aluno não ser diretamente do professor, mas para que se tenha um bom andamento na aula, ele tem que interferir também tem que atuar também nessa questão de educação dos alunos. Para isso, é claro que não vai trabalhar sozinho. Ele traz também esse trabalho multidisciplinar. A direção, os pais, psicólogos, enfim, o que for necessário para chegar nesse conceito. Em especial da educação física da Arido, com seu trabalho que é conceitual, procedimental, atitudinal, aqui focado principalmente no atitudinal. Então é interessante trabalhar dessa forma e focar situações ocorridas na aula nessa última parte atitudinal, como por exemplo uma roda de conversa no final da aula com ações ocorridas durante a aula para um melhor entendimento e os alunos poderem entender melhor o que é certo e o que é errado. Bom, darei, conforme tinha falado, a parte atitudinal. E aqui já seriam partes mais relacionadas à educação física, né? Os autores mais relacionados à educação física. Bom, Ellison traz como enfrentamento a responsabilidade social, que é uma forma do aluno ser responsável pelo seu próprio aprendizado, né? Inclusive essa questão social. Ele traz em 5 níveis, né? Em que o aluno, no nível inicial, não responde a nenhuma forma social. E no último nível ele consegue mudar até uma sociedade em que ele vive ali, a sua comunidade. E ele vai desenvolvendo através desses níveis, dando essas responsabilidades para o aluno. Gutierrez Dopelet traz o futebol callejeiro, que é um jogo também de certa forma uma responsabilidade social. É um jogo jogado em 3 momentos, né? Inicialmente com a criação das regras pelos alunos, que traz esse sentimento de pertencimento, né? Com a criação das próprias regras entre os alunos. Aí, no segundo tempo, o jogo em si, ele ocorre. E no final tem essa parte meio que atitudinal, né? E da avaliação dos próprios alunos, o que deu certo, o que não deu, a contagem de pontos, de acordo com as regras que foram criadas. Com esse pertencimento do aluno, com suas próprias regras, eles vão segui-las de uma melhor forma. O trabalho de Aquino, em 2016, ele fez uma pesquisa buscando vários autores e aqui classificadas, né, em causas, desinteresses, gestão de conflitos. Diante disso, traz assim a compreensão e respeito às regras como gestão de conflito. Aqui, por exemplo, aqui do próprio Aquino, de 98, a compreensão e respeito às regras, ele traz como uma forma de solução, uma forma de caminho para encontrar. E o contrário dela seria essa falta de entendimento de regras. Então você tem uma causa e uma resposta à causa. Diante desse quadro, e juntando mais algumas outras informações de autores, foi criado
que eu vou falar um pouco mais no final, o baralho para professores, um jogo de cartas, né, em forma de baralho para professores. Vou especificar um pouco mais para frente. Aqui, então, essa disposição que a causa da indisciplina é a falta de algum enfrentamento relacionado a essa causa. Então, é interessante conhecer a causa para que se possa ter um enfrentamento adequado. A indisciplina na educação física escolar. Bom, os professores ficam descontentes, né? É mais difícil trabalhar com a indisciplina, até o motivo da busca, né, desse trabalho, encontrar soluções para ajudar esses professores e também a mim que sou professor. Na educação física em específico, por ser um local aberto, os alunos ficam mais dispersos. Muitas vezes até saem da aula sem avisarem, ou algum outro aluno acaba entrando e causando essas dificuldades, além de uma aula em uma sala comum, por exemplo. Atividades são atividades mais intensas, onde o contato físico ocorre em diversos momentos, por fator de jogo. Então, existe essa necessidade de respeito aos colegas durante o jogo. Isso, alguns autores trazem essas questões. Aqui no capítulo 2, o fenômeno da indisciplina escolar em uma perspectiva de campo. A necessidade de estratégias coletivas, né, como a indisciplina é de difícil solução, é necessário estratégias coletivas, mas seria, por exemplo, o entendimento dessa disciplina, porque conhecer esse aluno e buscar diversas formas para solucionar. Muitas vezes uma só não consegue ter essa solução. E é um caminho, uma solução geralmente de longo prazo. Através disso, o pouco para a disciplina apresenta algumas estratégias didáticas, como, por exemplo, o LOL de quadra, que é um jogo para fixação de regras para os alunos, um jogo de cartas para os professores, e essa pesquisa, né, embasando esse jogo, e a formação para os professores em HTPC, uma formação de 2 HTPCs, no total de 4 horas. A análise dos resultados e discussão. Aqui já é a parte da pesquisa, daquelas 4 questões. Na questão 1, que busca entender qual a visão que o professor tem em relação à indisciplina em suas aulas, né? E em uma grande maioria aponta aqui em 65% a dificuldade à docência, prejudicando o aprendizado dos demais alunos. Então ela dificulta e ainda causa essa ação negativa de prejudicar a ação o aprendizado dos alunos. E aqui, em segundo lugar, aparece a dificulta, mas com impacto positivo, demonstrando que tem algo de errado nas minhas aulas ou com as crianças. Essa é aquela perspectiva que aqui na ponta que tem algo errado. Então, o professor, 10% desses professores consegue ter essa visão. E outros 10%
dificulta a docência sem prejudicar o aprendizado do aluno. Entra na questão que dificulta, mas ele não tem a visão que atrapalha os outros demais alunos. Alguns professores, 2%, acredita que facilita as aulas para manter mais intensas, que é uma visão do professor. E 5% que a indisciplina não dificulta a docência. E aqui em outros foram algumas respostas relacionadas a dificultar a docência, no trabalho aprendizado, mas alguns professores quiseram explanar um pouco mais. Na questão 2, na visão do professor, qual a mais recorrente, né, que ele tem nesse ensino fundamental nos anos iniciais, para o entendimento dessa questão, o que mais ocorre em suas salas de aula. A maior parte nessa faixa etária que são os alunos tentando chamar a atenção enquanto explica o conteúdo. São 35% desses professores. E aqui, se não me engano, 15%, 19% são alunos discutindo de forma ríspida. Ou seja, com o professor ou com outros alunos. Já é uma forma de agressão um pouco mais acentuada. E para 18% desses professores, o aluno agredindo o outro aluno durante a aula. Uma questão de agressão deve ser tratada de acordo com essa questão, como apontam alguns autores, como Aquino, no seu trabalho de 2016, que deve ser tratado de acordo com cada disciplina, de acordo com a sua gravidade. E 16% aponta que o aluno faltando com respeito com o professor, seja de forma verbal ou física, ou moral. E 1% apontando como outros fatores. Bom, aqui, de forma geral, essa forma de disciplina, né, que seriam alguns níveis, alguns mais graves, outros menos graves, e que devem ser tratados de acordo com a sua especificidade. Bom, a questão 3 na visão do professor, o que seriam as principais causas da indisciplina? A maioria desses professores apontam a falta de estrutura familiar. Lá até ele traz também essa falta de estrutura, né? Que é uma necessidade de um trabalho mais específico, 60% dos professores. E aqui a segunda ficou esse outros, que acaba sendo distribuída entre essas outras questões. E dentre esses outros, a maioria também aponta essa falta de estrutura familiar, a questão da sociedade em que vive. Alguns desses professores acabaram colocando, mas que se encaixa dentro dessas outras questões. Aqui com 10% tem o não conhecer os motivos dos alunos, né? Os professores não conhecem, talvez por muitos professores trabalham com salas superlotadas, então não tem como o professor ter esse acompanhamento mais próximo e entender um pouco mais essa indisciplina, que é um fator macro que atrapalha essa questão dentro de sala de aula.
sai de uma aula tem que entrar na outra, né? O professor de educação física ele vai trocando de salas. Então não dá para ficar diretamente com conhecer esses alunos. E 10% do aluno não entender as regras da escola, que entra naquela questão de aqui, e do não conhecimento de regras, que aqui o trabalho trata um pouco desse conhecimento de regras através do LOD 4. E além disso, ainda a comunidade que o aluno vive, né, que ainda 2% tem alguns professores, naqueles 18% em outras respostas, e acrescentaria aqui também. A questão 4 foi uma questão aberta, né, analisada de acordo com as teorias de Bardan, em que os professores apontaram, né, que foram criadas essas categorias. A questão de dialogar aparenta ser aqui a forma mais utilizada por esses professores, com 27/40. Através do diálogo, o professor consegue entender os motivos do aluno, consegue trazer esse aluno para si, né, uma sensação de acolhimento e poder tomar as decisões mais sensatas. Aparentemente é a melhor forma de se tratar, que também aparece na literatura, na Tyler, aqui, entre outros autores que apontam o diálogo como a melhor forma de enfrentamento à indisciplina. Aqui a punição aparece com 13 das 40 respostas, em que os professores utilizam a punição, seja retirar da aula, seja de acordo com o quadro mostrado acima, seria as formas de punições, direção, chamar os pais, e que deve ser de acordo com a punição deve ser de acordo com a disciplina, né? Não sendo exagerado e nem aquém, para ter um bom efeito. Aqui entender os motivos do aluno, que 8 professores apontam, né? E com esse entendimento, eles podem buscar uma solução melhor. Então, essa necessidade de entendimento dos motivos dos alunos. Assim como 8 também as respostas da necessidade de entendimento de regras. Então, o aluno precisa entender as regras para poder cumpri-las. E, diante disso, também foi criado o LOD 4, com essa perspectiva de entendimento de regras. Para 11 respostas apontaram a busca de ajuda especializada, concordando com o Matai, que não é uma coisa tão fácil de se resolver, então há essa necessidade de uma ajuda especializada. E alguns utilizam estratégias em sala de aula, como rodas de conversa, mudar sua forma de didática, como estratégias em sala de aula. Cada professor tem algumas estratégias específicas para determinadas ações. E para 3 apontamentos, ações negativas, que são professores acabaram deixando acontecer e até eles mesmos já apontam que é uma ação que é negativa. Provavelmente não fariam de novo. Bom, aqui o produto em si, né, o pouco para indisciplina, que ele está disposto nessas duas cores, verde e branco, né, verde esperança, branco paz. Então, a busca da paz para
na disciplina, nas escolas. O poke, o que é o poke? O poke é esse prato com pedaços de, geralmente, salmão, pepino, algumas coisas para formar um prato. Então aqui tem algumas estratégias para formar esse material didático. Bom, planejamento e organização dos conteúdos. Baseado nos referenciais teóricos, né, que foi a base para poder formar esse POC, essas estratégias. Ele é composto do LOL de quadra, que é um jogo para os alunos, a formação em HTPC para os professores, e um jogo de cartas também para a fixação das estratégias para os professores. Ele está disponível no Facebook, YouTube e no Classroom. O Classroom foi utilizado na uma forma de debate após essa formação de professores no HTPC. Bom, a criação da identidade visual, o design visual do POC. As cores verde e branco, como eu falei, a fonte utilizada de Sans NT, o boneco subindo a escada, né, simbolizando passos que você deve evoluir. Ele não é uma coisa fácil de se conseguir, então tem suas etapas, é a longo prazo. Tá, essa imagem está no Facebook, no YouTube e no Brasil. Bom, aqui o jogo é o LOL de quadra, né, um jogo virtual. Aqui pode perceber que ele tem lutas, né, espada, poderes, e o objetivo é um matar o outro, né. E aqui ele foi, para esse LOL de quadra, ele foi transformado essa luta em uma forma de disputa através de jogo em corpo. Então, retirada essa parte violenta e também para poder, no final, poder ligar essa diferença com o real e o virtual. O que pode no real, o que não pode pode no virtual e não pode no real. E ele foi aplicado num trabalho, né, numa disciplina de mestrado, né, como o jogo virtual, e aqui foi adaptado para um foco em regras, que é uma forma, é um jogo que está, né, presente na vida dos alunos, esses jogos virtuais, e aqui focar nessas questões de regras e a necessidade de entendê-las. Bom, o HTPC foram 2 dias de 2 horas, totalizando 4 horas. Ele acontece aqui sempre segundas e quartas-feiras, aqui na SEDUC. E ele é composto só de professores de educação física. Tem momentos que os professores também fazem junto com os outros professores na escola, e tem esses momentos que são só de professores de educação física. Essa é a forma de HTPC aqui na SEDUC de Tupã. Aqui eu passei essas definições dos teóricos, o que eles trazem como enfrentamento, o jogo LOL de quadra como um material didático para fixar as regras com esses alunos, e a apresentação dos resultados da pesquisa com esses alunos mesmo, com as pesquisas dos professores para esses professores aqui da SEDUC, trazendo também essa questão dos professores do PROEF, junto e apresentado aqui para os professores da SEDUC. E também teve um momento prático que foi apresentado aqui durante essa formação continuada.
em HTPC. A prática do jogo LoL de quadra e esse foco nas regras. Aqui é a disponibilidade nas plataformas virtuais, né? Face, YouTube e Classroom. Essas são as formas que eles aparecem. Essas são as cartas, né, para fixação, né, na questão dos professores. É um jogo para os professores. Aqui, com a faixa branca seria as costas da carta, né, a parte de trás. E aqui a parte da frente seria a agressão física, o bullying, e como resposta um trabalho multidisciplinar, por exemplo, entre outros. São 12 cartas no total, em que o professor vai precisar de um professor para apresentar, né, para ser o mediador. E os outros estaria jogando, iria abrir uma carta, por exemplo, agressão física, e contar o que aconteceu e o que ele fez para minimizar essa agressão, o trabalho que ele fez, seja um trabalho multidisciplinar ou não. E tem algumas outras formas de enfrentamento em outras cartas que ele pode aproveitar para direcionar a sua fala. Aí também pode ser utilizado de forma um jogo da memória, por exemplo, ele vira uma ação, né, de aluno, uma situação disciplinar, e encontrar sua melhor forma de enfrentamento. Isso ajuda na hora de tomada de decisão, quando ele está em sala de aula, o que fazer, né, durante essa ação disciplinar em sua sala de aula. Aqui na formação, né, a parte prática, né, algumas atividades desenvolvidas. E aqui em específico o LoL de quadra. Foi a parte prática para os professores de educação física, na formação de HTPC. Aproveitando para destacar o caso de Suzano, né, que estaria um aluno, pessoa caracterizada, né, de alguma forma, podendo ligar nessa parte de jogos virtuais. E aqui também no LoL de quadra tem essa caracterização aqui com espadas, escudos feitos em EVA. Bom, no geral, esse trabalho acredito ter atendido ao que ele foi disposto, que é encontrar estratégias, né, possibilidades para que o professor possa ter ações diante de situações indisciplinares, esclarecendo alguns pontos e propondo algumas ações. As referências utilizadas para esse trabalho estão disponíveis também nas redes sociais. E um agradecimento especial à PROEF, à Unesp, CAPES, IPTEC e aos professores da banca.